Homem abandona sua esposa com 3 filhos e sozinha. Mas 20 anos depois, ele volta e fica em choque com o que ela fez. Raquel nunca esqueceria daquele dia. A porta da casa se fechando, o eco das últimas palavras de Eduardo ressoando em sua mente, como um pesadelo acordado. Eu não posso mais fazer isso, eu preciso ir. E ele foi. Sem olhar para trás, Eduardo saiu de casa, levando apenas uma mala pequena, o coração carregado de desculpas vazias e os bolsos com a quantia que restava em sua conta bancária. Ele não chorou, não hesitou. Apenas virou as costas para a esposa e os 3 filhos pequenos. Davi, então com 10 anos, Lucas de 6 e a pequena Clara com apenas 3. Raquel caiu de joelhos no chão da sala, sem acreditar. O homem que ela amava, que prometeu estar ao seu lado, na alegria e na tristeza, havia escolhido partir. A dor queimava em seu peito, mas não havia tempo para desespero. Seus filhos estavam lá. Eles a olhavam com olhos assustados, esperando por uma explicação que ela não podia dar. "Mamãe, papai vai voltar?" perguntou Clara com a voz doce e inocente. Raquel não respondeu. Não podia. Apenas abraçou os 3, tentando encontrar forças onde não havia mais. Os dias seguintes foram um inferno. O aluguel estava atrasado, as contas se acumulavam. O dinheiro que Eduardo deixou era uma piada cruel. Não duraria mais do que uma semana. Amigos e familiares desapareceram quando ela mais precisava. O mundo parecia se fechar ao seu redor. E, então, Raquel fez uma promessa silenciosa. Ela não seria vencida. Ela jurou ali mesmo, naquela sala vazia, que nunca deixaria seus filhos sofrerem. Se Eduardo escolheu fugir, ela escolheria lutar. O que ela não sabia é que 2 décadas depois, o destino lhe traria um reencontro inesperado. E Eduardo, ele não estava preparado para o que iria descobrir. A noite chegou sem piedade. O silêncio da casa vazia era ensurdecedor. Raquel estava sentada no sofá rasgado, cercada pelos filhos adormecidos. O coração dela batia pesado no peito. Não havia como dormir. Não havia como descansar. O abandono de Eduardo ainda era uma ferida aberta, mas ela não tinha o luxo de desmoronar. No dia seguinte, o despertador tocou às 5 da manhã. Ela mal havia pregado os olhos, mas se levantou. Preparou um café fraco, o último do pacote, e tomou de um gole só. Não podia parar para sentir o gosto amargo. A realidade era mais amarga do que qualquer coisa que ela pudesse beber. Olhou ao redor da casa. O aluguel estava vencido, a geladeira praticamente vazia. Tinha algumas moedas no bolso e um único pensamento na cabeça. Seus filhos não podiam passar fome. Foi até o espelho no pequeno banheiro e encarou a própria imagem. O rosto pálido, os olhos inchados, os cabelos desgrenhados. Não era mais a mesma mulher de antes, mas havia algo novo ali, uma determinação feroz. "Eu vou dar um jeito", sussurrou para si mesma. Pegou sua única roupa decente e saiu em busca de trabalho. Andou por horas, batendo de porta em porta, ouvindo não atrás de não. Experiência? Não tinha. Diploma? Nenhum. Mas havia algo que ninguém podia negar. Tinha garra. Foi então que encontrou uma lanchonete de bairro, procurando uma ajudante. O dono, um senhor de idade chamado Seu Jorge, olhou para ela com desconfiança. "Você tem experiência como garçonete?" Raquel respirou fundo. Sabia que uma mentira poderia custar tudo, mas a verdade também. "Não, mas eu aprendo rápido e preciso muito desse trabalho." O homem observou seu rosto marcado pelo cansaço e algo em seus olhos deve ter o convencido. "Começa amanhã." Ela segurou o choro. Aquele salário não era suficiente para pagar todas as dívidas, mas era um começo. Nos meses seguintes, Raquel trabalhava de sol a sol. Pegava turnos extras, limpava mesas, lavava pratos. Chegava em casa tarde da noite, exausta, mas nunca sem um sorriso para os filhos.
Davi, o mais velho, percebia a luta da mãe. Ele não reclamava quando as roupas ficavam pequenas demais ou quando o jantar era apenas arroz e ovo. Pelo contrário, aos 12 anos começou a procurar formas de ajudar. Mãe, posso arrumar um bico depois da escola? Raquel quis dizer não, quis protegê-lo da dureza da vida, mas não podia se dar a esse luxo. Só se prometer que não vai largar os estudos, disse, segurando as lágrimas. Lucas, por outro lado, fechou-se em silêncio. Desde que Eduardo partiu, o menino se tornou introspectivo, guardando a dor para si. Ele não falava do pai, não perguntava mais sobre ele. Clara ainda tinha esperanças. Todas as noites, antes de dormir, desenhava um homem de terno, segurando sua mão e a de seus irmãos. Quando o papai voltar, ele vai nos levar para passear de novo? Perguntou certa vez. Raquel sentiu um nó na garganta. Como explicar para uma criança que algumas pessoas escolhem ir embora e nunca olham para trás? O tempo passou e cada dia era uma batalha. O aluguel atrasado virou despejo. Foram expulsos da casa, onde viveram por tantos anos e precisaram recomeçar em um barraco pequeno na periferia. A dor da perda foi substituída pela fome, pelo frio, pelo medo. Mas Raquel nunca se permitiu desistir. Ela conseguiu outro emprego à noite, limpando escritórios. Dormia pouco, trabalhava dobrado, mas nunca deixou seus filhos sem um prato de comida. E assim os anos passaram. Os meninos cresceram, a vida seguiu. Mas enquanto Raquel reconstruía sua história, Eduardo estava longe, vivendo uma vida que ele acreditava ser melhor. Ele se casou novamente, teve outro filho, viveu sem olhar para trás. Durante 2 décadas, nunca perguntou como estavam seus filhos. Nunca quis saber se sua ex-esposa havia conseguido se reerguer. Ele não sabia que um dia voltaria. E quando voltasse, descobriria algo que o deixaria sem chão. O tempo não esperava por ninguém. Os anos se passaram como um vendaval, arrastando com eles as dores mais intensas, mas deixando cicatrizes profundas no coração de Raquel. Se antes ela era apenas uma mulher abandonada, agora era uma guerreira, uma mãe que enfrentou o impossível e sobreviveu. Os dias eram exaustivos, as noites solitárias, mas cada amanhecer trazia uma nova batalha, e Raquel as vencia uma a uma. Com o tempo, conseguiu juntar dinheiro suficiente para sair do barraco apertado e alugar um pequeno apartamento. Nada luxuoso, mas digno. O primeiro grande passo, quando entrou naquele espaço com os filhos, olhou para as paredes descascadas e o chão desgastado e sorriu. Isso aqui é nosso. É um recomeço. Os filhos vibraram. Davi já era um homem feito e dividia seu tempo entre a escola e um emprego em um mercado. Lucas, agora o adolescente, se dedicava aos estudos e mostrava uma inteligência impressionante. Clara já entendia que a mãe era sua maior heroína. Raquel, por sua vez, não se acomodou. Ela sabia que aquele emprego na lanchonete era apenas um degrau, não o topo. Durante as madrugadas, quando voltava do trabalho de limpeza, sentava-se na cozinha e estudava. Pegou livros velhos na biblioteca pública e começou a aprender sobre administração e gestão. O cansaço era brutal, mas o desejo de mudar de vida era maior. Foi então que o destino sorriu para ela. Certa noite, enquanto limpava um dos escritórios onde trabalhava, ouviu 2 empresários conversando. Um deles falava sobre a dificuldade de encontrar funcionários comprometidos para o novo restaurante que abriria na cidade. Raquel sentiu o coração acelerar. Ali estava sua chance. Respirando fundo, tomou coragem e se aproximou. Desculpe interromper, senhor, mas eu ouvi sua conversa. Eu trabalho em restaurante há anos. Se precisar de alguém dedicado, estou à disposição. O homem a olhou de cima a baixo, surpreso com a ousadia. Você tem experiência em administração? Raquel engoliu seco.
não oficialmente. Mas aprendi muito nesses anos. Sei liderar, sei gerir uma equipe. E posso provar que sou a pessoa certa para esse trabalho. Empresário ficou em silêncio por alguns segundos, analisando-a. Depois sorriu. Gosto de gente com coragem. Venha ao escritório amanhã para conversarmos melhor. Naquela noite, Raquel chorou baixinho, sem que os filhos ouvissem. Era a primeira vez que alguém via nela algo além de uma mulher cansada. Além de uma mãe batalhadora, alguém enxergava seu potencial. No dia seguinte foi à entrevista, nervosa, mas determinada. Explicou tudo o que sabia, falou sobre suas experiências, sobre como gerenciava crises na lanchonete onde trabalhava. E, para sua surpresa, foi contratada como gerente do novo restaurante. Era o primeiro grande salto. Com um salário melhor, conseguiu melhorar ainda mais a vida dos filhos. Matriculou Lucas em um curso de tecnologia, pois ele sempre demonstrou talento com computadores. Pagou reforço escolar para Clara, que sonhava em ser médica. E Davi, que queria abrir o próprio negócio, começou a juntar dinheiro para seu futuro. O que Raquel não sabia era que sua jornada de superação estava longe de acabar. Ela ainda teria que enfrentar desafios, mas agora era diferente. Ela estava preparada. Os meses se passaram e Raquel brilhou no novo emprego. Seu talento para administrar era natural. Em pouco tempo, ajudou o restaurante a crescer, aumentando os lucros e conquistando clientes fiéis. O empresário que lhe deu a oportunidade ficou impressionado. Você tem talento para negócios. Já pensou em abrir o seu próprio? Raquel riu. Isso é um sonho distante. Eu ainda tenho muito a aprender. Talvez não seja tão distante assim, e não era. Com incentivo e um pequeno investimento do patrão, Raquel abriu seu primeiro restaurante. Um lugar simples, mas aconchegante, com comida caseira de qualidade. O sucesso foi imediato. As pessoas não iam lá apenas pela comida, mas pela história de superação daquela mulher que nunca desistiu. O restaurante virou um ponto de referência na cidade. Raquel saiu da condição de funcionária para dona do próprio negócio. Os anos passaram e ela expandiu seu império. Abriu mais 2 filiais, contratou funcionários, deu oportunidades para mães solteiras que, como ela, lutavam para criar seus filhos sozinhas. A menina abandonada pelo marido, agora era uma empresária respeitada. Seus filhos cresceram e trilharam seus próprios caminhos. Davi, com 30 anos, tornou-se um empresário como a mãe. Abriu uma rede de lojas e seguiu os passos de Raquel. Lucas, o gênio da tecnologia, conseguiu uma bolsa de estudos e se tornou engenheiro de software, trabalhando em uma multinacional. Clara, a pequena sonhadora, realizou seu desejo e entrou para a faculdade de medicina. Raquel conseguiu o impossível, mas o destino ainda reservava uma última surpresa. Eduardo estava voltando, e ele não fazia ideia do que o aguardava. O tempo havia transformado Raquel em uma mulher admirável. O mundo que antes parecia esmagá-la, agora estava a seus pés. Ela não era mais a esposa abandonada, a mãe desesperada tentando sobreviver. Agora era uma empresária bem-sucedida, uma mãe orgulhosa e uma mulher que se reergueu das cinzas. O passado, no entanto, tem o hábito cruel de retornar quando menos se espera. Eduardo estava de volta. 20 anos depois de ter virado as costas para a família, Eduardo retornava à cidade onde tudo começou. Mas ele não era mais o mesmo homem confiante e egoísta que partiu. A vida havia cobrado seu preço. O casamento que ele construiu depois de abandonar Raquel não resistiu ao tempo. Sua segunda esposa o traiu e levou tudo o que ele tinha: casa, dinheiro, estabilidade. O filho que teve com ela nunca o respeitou. A juventude de Eduardo se perdeu em noites vazias. E agora, aos 58 anos, ele estava sozinho, sem dinheiro, sem família, sem futuro.
Foi então que, movido pela culpa e pela nostalgia, decidiu procurar Raquel. No fundo, acreditava que ela ainda estivesse no mesmo lugar, levando uma vida difícil. Talvez, pensou, pudesse pedir abrigo, encontrar consolo nos filhos que abandonou. O que ele não sabia era que Raquel não precisava mais dele. Eduardo caminhava pelas ruas da cidade que um dia chamou de lar. O bairro estava diferente. As casas eram mais modernas, os negócios prosperavam. Ele não sabia exatamente onde procurar Raquel, então perguntou a um antigo amigo sobre ela. A resposta o deixou em choque. Você não sabe? Raquel é dona de um dos restaurantes mais famosos da cidade. Ela venceu na vida, cara. Trabalhou duro, criou os filhos sozinha e hoje é uma empresária respeitada. Eduardo ficou paralisado. Você está brincando. Não estou, não. E os filhos dela? Todos bem-sucedidos, um empresário, um engenheiro e uma futura médica. Você devia sentir orgulho. Orgulho? Não. Eduardo sentiu um misto de espanto e vergonha. Ele passou 2 décadas se enganando, acreditando que tinha tomado a decisão certa ao partir. Mas agora percebia a verdade. Ele foi um covarde. E Raquel? Raquel não só sobreviveu sem ele, mas venceu. Mesmo abalado, ele tomou coragem e foi até o restaurante. Ao chegar, ficou surpreso com o tamanho do lugar. O nome estampado na fachada fez seu coração apertar. Sabores de Raquel. O nome dela. Ele entrou, sentindo-se deslocado. O ambiente era elegante, aconchegante. Clientes conversavam animados. Garçons atendiam com eficiência. Eduardo se aproximou do balcão, onde uma funcionária sorridente o atendeu. Boa tarde, senhor. Como posso ajudá-lo? Eu estou procurando Raquel. A mulher ergueu a sobrancelha. A dona Raquel está ocupada no momento. Posso anotar um recado? Diga a ela que... É Eduardo. A expressão da atendente mudou na hora. Seu sorriso desapareceu, substituído por um olhar surpreso e ligeiramente tenso. Um momento, por favor. Ela se afastou e desapareceu por uma porta. Eduardo respirou fundo, sentindo as mãos suarem. O que ele estava esperando? Uma recepção calorosa? Um abraço emocionado? Não demorou muito para a porta se abrir novamente. E então, ela apareceu. Raquel caminhou até ele com postura firme, elegante. Seus olhos já não tinham a mesma fragilidade de antes. Ela vestia um blazer sofisticado, combinando com a confiança que carregava. Os cabelos estavam bem arrumados, a pele bem cuidada. Ela não era mais a mulher desesperada que ele abandonou. Eduardo. Sua voz era firme, controlada. Ele engoliu em seco. Raquel, você está diferente. Ela cruzou os braços. O que você quer? O tom cortante o desarmou. Eduardo não sabia o que dizer. Ele havia imaginado esse momento tantas vezes, mas nunca assim. Eu precisava ver você. Precisava ver os meninos. Os olhos dela brilharam de indignação. Os meninos? Agora você se lembra deles? Depois de 20 anos, Eduardo abaixou a cabeça. Eu sei que errei. Eu sei que fui um covarde. Mas eu não imaginava que você estaria assim. Que teria conseguido tanto. Raquel respirou fundo. E o que você esperava? Que eu tivesse ficado esperando você? Que eu estivesse mendigando? Ajuda! Ele não respondeu. Eduardo, eu criei meus filhos sozinha. Trabalhei, sofri, lutei. E eles venceram. Você não faz parte dessa história. As palavras cortavam como lâminas. Eduardo sentia-se pequeno diante dela. Eu não sei o que dizer. Raquel suspirou como se estivesse cansada daquele momento. Não precisa dizer nada, mas eu vou te dizer uma coisa. Não há mais espaço para você na minha vida. Ele sentiu o impacto. E os meus filhos? Será que eles também pensam assim? Pergunte a eles, mas prepare-se para a resposta. Naquele instante, Davi entrou no restaurante. O olhar dele encontrou o de Eduardo, e a expressão do filho era fria, distante.
Eduardo sentiu um calafrio. Ele estava prestes a enfrentar as consequências de suas escolhas. E não seria fácil. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés quando os olhos de Davi encontraram os seus. O menino que ele abandonou anos atrás agora era um homem feito, alto, postura firme, olhar afiado. Não havia mais traços da criança ingênua que um dia esperou pelo pai na porta de casa, acreditando que ele voltaria. Havia apenas um estranho. Diante dele, Davi parou a alguns passos de distância e cruzou os braços. "Então você voltou", disse, com um tom que misturava desprezo e indiferença. Eduardo tentou sorrir, mas sentiu que qualquer gesto seria inútil. "Eu queria ver. E vocês, você, o Lucas, a Clara, saber como estão." Davi soltou uma risada seca. "Agora você quer saber? Depois de 20 anos... Seu olhar se voltou para a mãe. "O que ele está fazendo aqui?" Raquel suspirou, mantendo a compostura. "Procurando alguma coisa. Ainda não descobri o que." Eduardo sentiu o estômago revirar. Ele queria se defender, justificar suas ações, mas como? O que poderia dizer que apagasse 2 décadas de abandono? "Eu sei que errei", ele disse por fim. "Sei que não estive presente, que deixei vocês na pior fase da vida. Mas o que posso fazer agora para consertar isso?" Davi o encarou como se ele fosse um desconhecido. "Nada." A resposta foi curta, dura, definitiva. "Pai é quem fica, pai é quem luta, quem segura a barra nos momentos difíceis. Você virou as costas para a gente e foi embora. E agora acha que pode voltar e simplesmente recuperar o tempo perdido?" Eduardo sentiu um nó na garganta. "Eu não sabia que vocês tinham passado por tanta dificuldade. E se soubesse, teria voltado?" Davi estreitou os olhos. Teria feito algo? Ou teria seguido sua vida como se nada tivesse acontecido? Eduardo abaixou a cabeça. A resposta era óbvia. Ele tinha seguido sua vida. Por anos, não tentou. Procurar, não se preocupou. E agora percebia o peso de suas escolhas. Antes que pudesse dizer algo, ouviu passos se aproximando. Lucas, o segundo filho, o menino tímido que ele abandonou anos atrás, agora estava ali, um homem feito, inteligente, bem vestido, os traços sérios. Ele olhou para Eduardo como se olhasse para um fantasma. "O que ele está fazendo aqui?" Perguntou a Davi. "Boa pergunta", o irmão respondeu. Eduardo tentou se recompor. "Lucas, como você cresceu?" Lucas franziu a testa. "O que você esperava? Que eu tivesse ficado congelado no tempo, esperando você voltar?" Eduardo sentiu o impacto. "Eu não quero brigar. Só quero tentar consertar as coisas." Lucas riu, sem humor. "Consertar? Como? Você quer voltar no tempo e ser o pai que nunca foi? Ou acha que um pedido de desculpas é suficiente para apagar 20 anos de ausência?" Eduardo fechou os olhos por um instante. Ele não sabia o que esperava ao voltar, mas definitivamente não era aquilo. Davi interveio. "Você quer saber o que aconteceu com a gente? Quer saber o que a sua ausência causou?" Eduardo assentiu, engolindo em seco. "Então sente, porque você vai ouvir." Eduardo sentou-se em uma das mesas do restaurante, sentindo-se pequeno diante dos filhos. Raquel observava de longe, mantendo-se em silêncio. Davi começou. "Quando você foi embora, a gente passou fome. Mãe trabalhava o dia todo e ainda fazia bicos à noite para pagar o aluguel. Sabe quantas vezes jantamos arroz e ovo porque era tudo o que tinha? Sabe quantas noites ela dormiu chorando, achando que não ia conseguir?" Eduardo baixou a cabeça. "Eu não sabia." Lucas tomou a palavra. "Sabe o que é pior? Por anos, eu esperei que você voltasse. Eu acreditava que um dia você apareceria na porta e diria que sentia muito. Mas você nunca veio, nunca ligou, nunca quis saber de nós." O tom de sua voz era de puro ressentimento. Davi continuou.
Mas quer saber? Melhor assim. Porque sem você, a gente aprendeu a ser forte. A mãe nos ensinou a nunca depender de ninguém que não estivesse disposto a ficar. Hoje estamos aqui, de pé, porque ela nunca desistiu. Eduardo sentiu uma lágrima quente escorrer por seu rosto. Eu não sei o que dizer, Lucas bufou. Não diga nada, não há o que dizer. Então, de repente, Clara apareceu. A menina que ele deixou aos 3 anos agora era uma jovem mulher. Linda, com os mesmos traços delicados da mãe, os olhos brilhantes e cheios de emoções conflitantes. Ela parou ao lado dos irmãos e olhou para Eduardo com um misto de tristeza e curiosidade. Você é mesmo meu pai? Eduardo engoliu em seco. Eu sou, minha filha. Não me chame assim, ela disse num sussurro cortante. Você não é meu pai. Você é um estranho. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Eduardo percebeu então que sua ausência tinha sido mais do que um erro. Tinha sido um crime contra o próprio sangue. Eu só queria uma chance de tentar me aproximar de vocês. Davi balançou a cabeça. Você não entende, não é? Não se trata de você. Não se trata do que você quer. Se trata do que nós sentimos. Raquel, que até então estava calada, deu um passo à frente e olhou fundo nos olhos do homem que um dia a amou. Eu lutei para criar esses 3 sozinha. Chorei, me esforcei, me virei nos piores momentos. Você não estava aqui quando precisávamos. Agora que estamos bem, você aparece e quer fazer parte disso? Eduardo fechou os olhos. Ele finalmente entendeu. Ele não tinha mais lugar ali. Ele não fazia mais parte daquela família. Ficou em silêncio por alguns segundos. Então se levantou. Eu sinto muito. Foi tudo o que conseguiu dizer. Sem esperar resposta, virou-se e saiu do restaurante. O passado tinha batido à porta. Mas ao contrário do que esperava, ninguém quis abri-la para ele. Eduardo percebeu que não havia volta. E que algumas escolhas, por mais que se arrependa, são definitivas. Eduardo caminhou sem rumo pelas ruas da cidade, sentindo o peso do próprio passado esmagá-lo. O vento frio da noite cortava sua pele, mas nada era tão gelado quanto o vazio que crescia dentro dele. Ele passou 20 anos fugindo, acreditando que poderia recomeçar longe da família que abandonou. Mas agora percebia o que realmente tinha feito. Trocou tudo o que importava por uma ilusão passageira. E agora? Agora não havia mais volta. Os rostos de Davi, Lucas e Clara não saíam de sua mente. O olhar de cada um deles era um reflexo da dor que ele causou. Ele viu ali o menino que passou fome, o garoto que esperou por um pai que nunca voltou, a menina que sequer teve a chance de chamá-lo de pai. E, acima de tudo, viu Raquel. A mulher que um dia ele deixou para trás, agora era uma fortaleza. Ele lembrava dela chorando, implorando para ele ficar, com os filhos pequenos agarrados às pernas. Agora, ela era uma vencedora, uma mulher que não precisava dele para absolutamente nada. Isso doía mais do que qualquer coisa. Eduardo caminhou até um banco na praça principal e sentou-se, sentindo o cansaço da vida pesar sobre seus ombros. Pessoas passavam, conversavam, riam, famílias caminhavam juntas, casais trocavam carinhos. Ele estava sozinho e percebeu que no fundo sempre esteve. Passou anos tentando construir uma nova vida, mas nunca teve um lar. Casou-se novamente, mas nunca teve uma família de verdade. Teve dinheiro, mas nunca teve amor. O que ele fez consigo mesmo? Eduardo colocou as mãos no rosto e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Chorou por todas as noites em que os filhos dormiram sem comida. Chorou por todos os aniversários que perdeu. Chorou por cada momento em que Raquel segurou as pontas sozinha. Chorou porque percebeu que a única coisa que ele realmente poderia ter chamado de sua na vida, ele jogou fora. Mas o pior de tudo era saber que não havia conserto. O tempo não perdoa.
Eduardo não sabia quanto tempo ficou ali, perdido em seus próprios arrependimentos, até que sentiu uma presença ao seu lado. Quando levantou a cabeça, viu Clara sentada no mesmo banco. Seu coração disparou. Ela estava ali, a filha que ele mal conhecia. Ficou sem palavras, com medo de dizer qualquer coisa e estragar aquele momento. Foi Clara quem quebrou o silêncio. Eu não deveria estar aqui, ela disse, olhando para frente, sem encará-lo. Meus irmãos não querem te ver nunca mais. Minha mãe também. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu entendo. Clara respirou fundo. Mas eu não sei o que sentir. Ele a olhou com cuidado. Como assim? Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu cresci ouvindo histórias horríveis sobre você, sobre como nos abandonou, como deixou minha mãe sozinha. Sei que ela passou por coisas terríveis. Sei que ela chorou noites seguidas. Sei que meus irmãos sofreram demais. Eduardo baixou a cabeça. Eu fui um monstro. Talvez tenha sido. Ela fez uma pausa. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive curiosidade sobre você. Eduardo ergueu os olhos, surpreso. Curiosidade? Clara assentiu. Eu passava na rua e via pais brincando com os filhos no parque. Via meninas segurando as mãos dos pais. Eu me perguntava, como seria se ele estivesse aqui? Ele sentiu o coração apertar. Eu queria ter estado, filha. Clara olhou para ele e pela primeira vez havia uma sombra de emoção em seu olhar. Então por que não esteve? Eduardo suspirou pesadamente. Porque fui fraco. Porque tive medo. Porque pensei mais em mim do que em vocês. E no fim, fui eu quem perdeu. Clara ficou em silêncio por um momento. Então desviou o olhar, olhando para as luzes da cidade. Eu vi minha mãe sofrer, mas também a vi vencer. E vi meus irmãos se tornarem homens incríveis, sem precisar de você. Eu sei. E me orgulho deles, mesmo sem ter feito nada para ajudá-los. Ela riu baixinho, um riso triste. Você percebe como isso é estranho? Orgulhar-se de algo que você não fez parte? Ele assentiu. Eu só queria, pelo menos, que você soubesse que eu me arrependo. Clara mordeu os lábios. Arrependimento não apaga o passado. Eduardo suspirou. Eu sei. Um silêncio pesado caiu entre eles. Ele queria dizer mais, mas não sabia se tinha esse direito. Até que Clara fez algo inesperado. Ela estendeu a mão. Eduardo olhou para aquela mão pequena, delicada, e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele segurou com cuidado, como se estivesse tocando algo precioso demais para ser quebrado. Eu não posso te chamar de pai, ela disse olhando para ele com sinceridade. Não sei se algum dia poderei. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas assentiu. Eu entendo, mas posso te dar uma chance de me conhecer. Não pelo que perdeu, mas pelo que ainda pode aprender sobre mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Você faria isso? Clara suspirou. Eu não sei o que sinto por você, mas sei que apesar de tudo você é parte de quem eu sou. E talvez, só talvez, eu queira descobrir se ainda existe algo para salvar. Eduardo apertou a mão da filha com força, sentindo que pela primeira vez em décadas, alguém o enxergava além dos erros. Talvez ele nunca fosse recuperar o amor da família, o que perdeu. Mas ali, naquele pequeno gesto de Clara, havia um começo, uma fagulha de esperança em meio ao caos. E para um homem que perdeu tudo, isso já era mais do que ele poderia pedir. Eduardo segurou a mão de Clara por alguns instantes, temendo que aquele momento fosse passageiro, um lampejo de esperança prestes a se apagar. Mas ela não soltou. E isso significava mais do que qualquer palavra. Ele nunca imaginou que um dia teria a chance de conversar com um de seus filhos, de ouvir algo além de rancor e desprezo. Mas ali estava Clara, disposta a pelo menos conhecê-lo. Era um começo. Então, Eduardo pigarreou, sem saber como continuar.
O que você faz da vida? Clara sorriu de canto. Agora você quer saber? Ele abaixou a cabeça envergonhado. Queria ter perguntado há 20 anos. Ela suspirou e olhou para o céu, como se tentasse decidir se valia a pena responder. Então disse: eu sou advogada. Eduardo arregalou os olhos. Advogada? Sim. Me formei há 2 anos. Eduardo piscou, ainda tentando processar. Sua filha, aquela menininha que ele deixou ainda pequena, agora era uma profissional bem-sucedida. Meu Deus, isso é incrível. Clara sorriu de leve. Foi difícil. Mãe fez de tudo para que eu e meus irmãos estudássemos. Ela trabalhou dobrado, se sacrificou. Eu via os olhos dela cansados, mas ela nunca desistiu. Eduardo sentiu uma pontada no peito. Eu deveria ter ajudado. Sim, deveria. Clara não amenizou suas palavras, mas também não o afastou. Mas e você? Ela perguntou, cruzando os braços. O que fez da vida nesses 20 anos? Eduardo hesitou. Sua história não era bonita. Trabalhei em muitas coisas. Fiz dinheiro, sim, mas nunca construí nada que valesse a pena. Clara o observou por alguns instantes. Você se casou de novo? Ah, sim. Tem outros filhos? Eduardo engoliu em seco. Não. Minha esposa queria, mas eu nunca me senti pronto. Clara arqueou as sobrancelhas. Engraçado. Você teve 3 filhos e não se sentiu pronto. A frase bateu como um soco. Eduardo sabia que merecia. Eu acho que tinha medo de repetir os mesmos erros, mas já tinha cometido o pior erro de todos. Ela rebateu sem piedade. Ele assentiu lentamente. Sim, já tinha. O silêncio caiu entre os dois. Não era um silêncio desconfortável, mas um espaço onde ambos tentavam entender o que sentiam. Então Clara respirou fundo. Eu quero te mostrar uma coisa. Eduardo franziu a testa. O quê? Ela se levantou e olhou para ele com seriedade. Vem comigo. Ele hesitou por um instante, mas logo se levantou e a seguiu. Os dois caminharam pelas ruas da cidade, que agora parecia menor do que Eduardo lembrava. Passaram por praças, lojas, edifícios que não existiam quando ele foi embora. Tudo estava diferente, menos ele. O passado o seguiu até ali, e agora ele tinha que encará-lo. Clara parou diante de um prédio grande e bem iluminado. Uma estrutura moderna, com janelas de vidro que refletiam a luz da cidade. Eduardo olhou para a fachada e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que é isso? Clara sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso cheio de orgulho. Esse é o nosso escritório. Meu e do Lucas. Eduardo sentiu um choque. O quê? Sim, eu sou advogada e ele é contador. Abrimos isso juntos. Trabalhamos anos para chegar aqui. Ele piscou atordoado. Seu filho, o garoto tímido que ele deixou aos 6 anos, agora era um contador bem-sucedido. Sua filha, que ele nunca viu crescer, era uma advogada. Eu não sei o que dizer. Clara cruzou os braços. Não precisa dizer nada. Só quero que veja. Ela puxou um molho de chaves da bolsa e destrancou a porta. Eduardo entrou devagar, como se invadisse um lugar ao qual não pertencia. O ambiente era sofisticado, organizado. Quadros. Nas paredes, prêmios em prateleiras. No balcão da recepção, uma placa brilhava com os nomes dos sócios, Clara Oliveira e Lucas Oliveira. Advocacia e contabilidade. Eduardo passou os dedos pelo nome dos filhos. Ele se virou para Clara e os olhos dela estavam cheios de algo diferente. Você vê, você nunca fez falta. Aquilo bateu fundo. Nós chegamos até aqui sem você. Nossa mãe nos ensinou tudo. Ela nos deu força, nos fez acreditar que éramos capazes. Ela trabalhou até o corpo doer para que tivéssemos isso. Eduardo sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Eu não posso mudar o que fiz, mas posso dizer que estou orgulhoso de vocês. Clara riu, mas havia emoção em seu olhar. Você não tem esse direito.
Eduardo abaixou a cabeça. Ela continuou. Mas eu quis te trazer aqui por um motivo. Ele levantou os olhos. Qual? Clara respirou fundo antes de responder. Para que você entendesse que nós vencemos, que sua ausência não nos destruiu, que somos fortes porque tivemos uma mãe que nos amou o suficiente por dois. Eduardo sentiu o impacto daquelas palavras. Eu sei. E quero que você vá embora sabendo disso. Aquelas palavras fizeram seu peito apertar. Ir embora. Clara assentiu. Sim, eu te dei essa chance. Te mostrei o que você perdeu. Mas isso não significa que você pode ficar. Eduardo sentiu um nó na garganta. Então é isso? Clara olhou para ele por alguns segundos, seus olhos brilhando com um misto de emoções. Eu ainda não sei como me sinto em relação a você, mas sei que Davi e Lucas não querem te ver nunca mais. Sei que minha mãe não quer. E sei que você não tem lugar na nossa vida. Ele sentiu o peito apertar. Então nunca mais vou ver vocês? Clara hesitou. Eu não sei. Talvez um dia. Talvez nunca. Mas agora eu preciso que você vá. Eduardo fechou os olhos, tentando segurar as lágrimas. A verdade era dura. Ele tinha perdido a família para sempre. Clara caminhou até a porta e a abriu. Eduardo a observou por um momento e, com o coração pesado, caminhou para fora. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Eu só quero que você saiba que eu te amo, mesmo sem merecer. Clara não respondeu. Ela apenas fechou a porta. Eduardo ficou parado ali por alguns instantes, olhando para o nome dos filhos na placa brilhante. Então, com passos lentos, começou a se afastar. Ele finalmente entendeu. Algumas coisas não têm volta. Eduardo caminhou pelas ruas vazias da cidade, sentindo o frio da madrugada invadir seus ossos. Cada passo que dava parecia arrastá-lo para um abismo ainda mais profundo. Ele nunca imaginou que ver seus filhos bem-sucedidos doeria tanto. Era para ser um alívio, uma forma de amenizar a culpa. Mas, na verdade, foi o golpe final. Eles não precisaram dele. Eles venceram sem sua presença, sem seu apoio, sem sequer um incentivo. E pior, eles não o queriam ali. Clara foi a única que lhe deu uma chance, mas mesmo ela deixou claro que Eduardo era apenas um fantasma do passado, uma sombra que não pertencia mais à vida deles. E agora? O que restava para ele? Sua esposa o abandonou anos antes, cansada de um casamento vazio. Não teve mais filhos, não construiu raízes em lugar algum. Viveu pulando de um emprego para outro, de um lugar para outro, sempre fugindo. Mas agora não havia mais para onde correr. Não havia mais nada. Ele se viu sentado no mesmo banco da praça onde Clara o encontrou horas antes. A cidade, que antes parecia cheia de vida, agora parecia um cenário distante, como se ele estivesse assistindo ao mundo seguir sem ele. Porque o mundo seguiu sem ele. Seu peito doía, e pela primeira vez ele sentiu o verdadeiro peso de suas escolhas. Não era apenas o arrependimento. Era a constatação de que algumas dores não têm cura, algumas perdas não têm reparação. E o pior castigo era saber que tudo aquilo foi obra sua. Horas depois, já com o sol surgindo no horizonte, Eduardo tomou uma decisão. Ele não podia simplesmente desaparecer mais uma vez. Não depois de ter visto o que viu, ouvido o que ouviu. Ele não podia forçar sua presença na vida dos filhos, mas poderia, ao menos, deixar algo para trás. Foi até uma papelaria, comprou um caderno novo e uma caneta. Sentou-se em um café, pediu um café preto e abriu a primeira página. Respirou fundo antes de começar a escrever. Clara, Lucas, Davi. O nome dos três queimava em seus olhos. Ele nunca os escreveu antes. Nunca mandou uma carta, um bilhete, sequer um telefonema, e agora tudo o que lhe restava era aquela última tentativa de dizer o que nunca teve coragem. Se vocês estão lendo isso, significa que um dia decidiram abrir essa carta.
Não sei quando ou se algum dia farão isso, mas espero que sim, porque essa pode ser a única forma de eu dizer tudo o que guardei dentro de mim por 20 anos. Eduardo fechou os olhos por um momento antes de continuar. Eu sei que nunca estive presente. Sei que sou o motivo das cicatrizes que vocês carregam. Sei que falhei de todas as formas possíveis e que nunca serei perdoado por isso. Não escrevo esta carta esperando que vocês me aceitem, muito menos que me perdoem. Escrevo porque, mesmo sem merecer, eu sempre pensei em vocês. Ele fez uma pausa, tentando conter as lágrimas. Vocês podem não acreditar, mas eu pensei, no silêncio das noites solitárias, no barulho das cidades por onde passei, nos anos em que tentei fugir de mim mesmo. Eu pensei em como Davi estaria, se ele ainda gostava de desenhar. Pensei se Lucas continuava com aquele jeito de observador, se ainda era tão atento a tudo. E pensei em Clara, a menina que nem teve a chance de lembrar da minha voz. Suas mãos tremiam, mas ele continuou. Sei que palavras não apagam o que fiz. Sei que nada pode mudar o passado. Mas se há algo que posso dizer, se há algo que preciso que vocês saibam, é que eu nunca deixei de amá-los. E esse é o meu maior castigo. Porque amar vocês e não ter sido digno desse amor é o pior sofrimento que alguém pode carregar. Eduardo enxugou o rosto, respirou fundo e continuou. Se algum dia quiserem me encontrar, saibam que estarei esperando. Mas se nunca quiserem, eu entenderei. Porque sei que a minha ausência ensinou vocês a serem fortes. Sei que a dor que causei também fez de vocês os gigantes que são hoje. Ele fechou os olhos novamente antes de escrever a última frase. Mesmo que nunca me perdoem, mesmo que nunca me aceitem, só quero que saibam que eu sempre amei vocês, do meu jeito falho, imperfeito e tarde demais. Mas amei. Assinou com um simples Eduardo. Eduardo colocou a carta dentro de um envelope e foi até o escritório de Clara e Lucas. Esperou até que ninguém estivesse olhando e deslizou a carta por debaixo da porta. Ele queria ter coragem de entregá-la pessoalmente, mas sabia que isso não faria diferença. Ao sair, sentiu uma estranha sensação de alívio misturada com tristeza. Agora, ao menos, suas palavras estariam com eles. Agora, eles saberiam. Com passos lentos, ele seguiu para a rodoviária. Comprou uma passagem para uma cidade distante, qualquer lugar onde pudesse tentar, pela última vez, encontrar algum propósito. E partiu. Dias se passaram. Sem notícias, sem mensagens, sem qualquer sinal de Eduardo. Clara encontrou a carta antes de fechar o escritório uma noite. Quando viu o nome dele no envelope, seu coração disparou. Levou dias para criar coragem de abrir. Mas quando abriu, leu cada palavra com lágrimas nos olhos. Lucas se recusou a ler. Davi sequer quis saber. Mas Clara sentiu algo diferente. Ela ainda não sabia o que fazer com aquela carta. Ainda não sabia se um dia o procuraria. Mas pela primeira vez, ao invés de ódio, sentiu compaixão. Isso talvez fosse o começo de algo novo. A cidade estava silenciosa naquela noite, as luzes da rua piscando suavemente ao longe, como se a própria cidade aguardasse uma decisão. Clara estava sozinha em seu apartamento, sentada na varanda com a carta de Eduardo nas mãos. Ela olhava a rua à sua frente, mas sua mente estava em outro lugar, mergulhada nas palavras que ele escrevera, nas palavras que ela nunca imaginou ouvir. Ela sempre soubera que Eduardo tinha falhado, que ele havia escolhido partir. Mas naquela carta havia algo que mexia com ela de maneira diferente. Algo que ela nunca havia sentido. Era o peso de um perdão que talvez nunca fosse dado. Era a dor de um amor ausente que ela nunca soubera como aceitar. Ela podia sentir a culpa, a dor, o arrependimento nas palavras dele. Mas mais do que tudo, ela sentia a verdade que aquelas palavras carregavam. Eduardo, no fundo, nunca deixou de amá-los.
Mas Clara sabia, por mais difícil que fosse, que seu pai não era mais a pessoa que ela sonhava que ele fosse. Ele estava perdido, feito uma folha levada pelo vento, tentando reencontrar seu próprio rumo, depois de tanto tempo de abandono. No entanto, o dilema estava em sua alma: perdoar ou continuar afastada. Ela fechou os olhos, tentando encontrar uma resposta dentro de si. Sabia que Lucas e Davi jamais aceitariam as palavras de Eduardo. Eles estavam feridos, e o tempo não apaga um abandono de tantos anos. Mas ela, Clara, não podia negar que algo dentro de si começava a se transformar. Era como se aquela carta tivesse rasgado a parede de ressentimentos que ela construíra ao longo dos anos. Era como se ela estivesse diante de uma oportunidade que nunca pensou que teria. A chance de entender que, talvez, ele nunca tenha sido capaz de ser o pai que ela queria, mas ainda assim, de alguma forma, foi o pai que ela teve. Dias se passaram, e por mais que tentasse se distanciar da carta, Clara não conseguia. As palavras de seu pai ecoavam na sua mente, mexendo com algo que ela guardava profundamente no coração: o desejo de que as coisas tivessem sido diferentes. Até que, uma manhã, uma decisão tomou conta de Clara. Ela não sabia como, não sabia quando, mas tinha que fazer algo. Tinha que ir atrás das suas próprias respostas, sem medo de como o futuro poderia se desenrolar. Ela fez o que seu coração pediu. Clara pegou a chave do carro e se dirigiu àquele lugar, o que restava de uma velha casa nos subúrbios da cidade. A casa onde ele, um dia, tivera sonhos antes de se perder. Uma casa que simbolizava o peso de todas as escolhas feitas e não feitas. Ao chegar, Clara parou em frente à casa. O tempo não havia sido gentil. As janelas estavam empoeiradas e as paredes desgastadas pareciam contar a história de um abandono que jamais seria apagado. Ela não sabia ao certo o que esperava encontrar ali, mas sabia que precisava ver, sentir e entender o que restava. Quando Clara entrou, encontrou um Eduardo diferente. Não o homem que ela conhecia nas lembranças distorcidas de sua infância, mas um homem envelhecido pela vida, marcado pela solidão e pelas perdas que ele não conseguira evitar. Ele estava ali, na sala, como se o tempo tivesse parado para ele. Eduardo olhou para Clara com um olhar vazio, e por um momento o silêncio se instalou entre eles. Era a primeira vez em muitos anos que eles estavam frente a frente, sem as palavras duras e rancorosas que tanto marcaram seus passados. "Eu sabia que você viria", disse ele com a voz falha. "Acho que sempre soube." Clara ficou em silêncio, absorvendo cada palavra dele. Ela sentiu uma dor imensa ao olhar para o homem que um dia fora seu pai, mas ao mesmo tempo uma compaixão imensa a invadiu. Ela deu um passo à frente e o olhou nos olhos. "Eu não vim para encontrar respostas para o que você fez. Eu vim para entender quem você é agora, porque no final não importa o que aconteceu. O que importa é o que você quer agora, o que você quer de mim." Eduardo se sentou no sofá, cabisbaixo. Ele engoliu em seco. Eu não sei mais quem eu sou, Clara. Eu passei minha vida inteira tentando fugir, tentando encontrar uma justificativa para tudo o que fiz, mas nunca encontrei. O que restou foi a dor de saber que perdi tudo. Eu perdi vocês. Perdi a chance de ser o pai que vocês mereciam." Clara olhou para ele, seu coração apertado, mas cheio de algo novo. Era difícil, era doloroso, mas ela sentia que precisava fazer isso. Não para ele, mas para si mesma. "Eu sei que você errou. Sei que a dor que causou é impossível de apagar. Mas se você realmente quer algo agora, talvez o que eu precise ouvir seja que você entenda a nossa dor. Eu não te trago rancor, mas não vou fingir que não me machucou. Não vou fingir que não me marcou." Eduardo levantou os olhos, agora com um brilho de arrependimento. Ele não tinha respostas.
Mas o que Clara estava fazendo, ao não rejeitá-lo completamente, era dar-lhe uma oportunidade rara, a chance de entender e tentar se redimir. Eu entendo, Clara. Eu sei que nada do que eu diga vai apagar o passado, mas eu não quero mais fugir. Eu quero tentar. Eu não posso consertar o que aconteceu, mas posso tentar ser o pai que nunca fui. Posso tentar, pelo menos, ser alguém digno de vocês. Clara se aproximou dele e, pela primeira vez, ela viu algo verdadeiro em seus olhos. Era um arrependimento genuíno, uma tentativa de mudança. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas ela sabia que não podia carregar aquele peso sozinha. Eu não sei se posso te perdoar agora, mas eu te dou a chance de tentar. Apenas a chance. E talvez com o tempo a gente consiga descobrir juntos quem somos, porque no final todos nós merecemos uma segunda chance, mesmo que seja difícil. As palavras de Clara tocaram profundamente o coração de Eduardo. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo mais forte que o arrependimento. A esperança. Eles não sabiam o que o futuro traria, mas naquele momento havia uma coisa que ambos sabiam. O perdão não apaga o passado, mas pode lentamente começar a curá-lo. E isso talvez fosse o suficiente. Essa história nos ensina que por mais que o tempo não volte e as cicatrizes fiquem, a vida nunca deixa de nos dar oportunidades para tentar, para reconstruir, para aprender e, acima de tudo, para perdoar.